Oi, turma! Sejam bem-vindos! Para você que não me conhece, o meu nome é Paula Rocha e nesse canal nós falamos de inteligência emocional e inteligência espiritual. Bom, hoje eu vim falar sobre genética. Isso mesmo. Você já sabe que nós herdamos dos nossos antepassados a nossa fisiologia. Então, o nosso cabelo, o nosso tom de pele, a nossa altura, a tendência a ser mais magrinho, a tendência a ser mais gordinha. Por exemplo, tá vendo? Eu tenho umas olheiras que elas não passam. Por que elas não passam? Ela é genética, ela veio da minha avó. Então elas são mais escuras nessa região. Minha avó tinha, e minhas tias também, algumas têm. E muitas já, quando vê a gente na rua, falam, olha, é da mesma família. Por quê? É a mesma característica fisiológica. Por exemplo, minhas primas e eu somos muito parecidas no corpo. Então nós somos altas e magras. Então quando reúne todo mundo é muito parecido, você vê, é família, né? Por quê? Porque está bem na genética. Então, nós mesmo não temos os mesmos pais, nós somos parecidas. Por causa do quê? Dos nossos avós. Então, todo mundo sabe que nós carregamos uma herança genética. Por que isso? Porque quando você vai ao médico, você tem algum problema de saúde, o que o médico faz? Ele te pergunta, alguém da sua família já teve? Por que ele faz essa pergunta? Por um motivo único. Se alguém da sua família já teve, ele vai precisar, muitas das vezes, de pedir mais exames ou até mesmo diminuir o tempo de você voltar nele. Porque existe uma possibilidade de você ter essa doença. E quando que essa doença não veio, né? Quando você muda os comportamentos. Então, vou te dar um exemplo. Uma pessoa que ela tinha uma tendência a ter diabetes, ela tem uma boa alimentação, pode ser que ela não tenha mais. Por quê? Porque ela mudou a alimentação. Então, ela mudou o comportamento. Então, aquilo que era geracional, que poderia vir na vida dela, não veio. Então, como que nós falamos em relação às emoções? Por que? O que tem a ver genética com emoções? Gente, tem tudo a ver. A epigenética, ela descobriu que nós não carregamos apenas a nossa carga geracional da fisiologia, dos órgãos, da saúde. Nós carregamos no nosso DNA as emoções. Então, aquilo que os nossos pais, os nossos avós passados, nós temos uma possibilidade de também passar. Então, muitas das vezes, você é ansioso, você é depressivo, você tem medo, e você nem sabe de onde vem isso. Você às vezes fica se perguntando, gente, mas por que eu tenho tanto medo? Por que isso? Por que aquilo? E às vezes você já até fez terapia, às vezes você até buscou ajuda, e você mesmo assim não consegue compreender. Porque veio de uma origem genética. E quando vem algo geracional, ele precisa ter mais persistência para vencer. Por quê? Porque ele está dentro de você. Você herdou aquilo. Não sei se você que está aí sabe, mas nós mulheres carregamos os óvulos desde o nascimento. Então, tudo aquilo que, por exemplo, a sua mãe passou, você sentiu. Mas Paulo não existia, mas as células estavam ali, que você posteriormente, se tornou quem você é. Então, pense. Vamos pensar assim. Vamos supor que sua mãe esteve com 30 anos. Então, ela viveu 30 anos com aqueles óvulos, certo? Durante esses 30 anos, como foi a vida dela? Ela foi uma pessoa feliz? Ela teve doenças? Como que foi? Isso vai registrando em DNA. Isso vai registrando lá nos óvulos. Mais para frente, quando ela engravidar, vai vir essa carga marcada. Então, esse medo excessivo, às vezes, receio de pessoas, traumas. Existem pessoas que têm uma tendência maior em ter traumas emocionais. Vocês já perceberam? Que existem pessoas mais emotivas, que se magoam com mais facilidade do que outras pessoas? Não é? Conheço pessoas que têm uma tendência maior em serem feridas nas emoções do que outras. Por que isso acontece? Carga genética. A carga genética, ela influencia diretamente. E Paulo, como que eu mudo isso? A gente tem duas situações. Nós temos que a gente faz um processo, um acompanhamento
Primeiro, é o comportamental. E existe uma série de consequências de exercícios para a gente poder vencer aquilo. Porque algo que está registrado no seu DNA, ele vai ter uma influência na sua vida de forma muito marcante. Porque não é o que você viveu agora, é o que está vindo. E já deixou marcas. Então, é mais complicado de você vencer. É possível? Sim. Mas sabe o que é interessante? A Bíblia ela já fala de heranças geracionais. Ela já fala que as bênçãos vão para as próximas gerações. E que aquelas pessoas que descumprem as leis, elas também terão consequências disso. E vai vir para as próximas gerações. Vou te dar um exemplo bem claro. Judeu. Eu não sei você, mas eu não conheço nenhum judeu pobre. E por quê? Por que todo judeu é rico? Você pode me explicar? Por causa da carga geracional dele. Ele vem de um quê? De heranças de pessoas prósperas. Então ele se torna próspero. Não sei se você conhece pessoas que têm problema financeiro que vêm de várias gerações. A pessoa trabalha, a pessoa estuda, ela faz muitas coisas na vida dela, mas ela não avança. Tem explicação isso? Uma pessoa que estuda, que faz faculdade, pós-graduação, trabalha, faz hora extra e faz, não avança. Isso é uma herança que veio. E você vai precisar vencer na sua geração para que não vá para os seus filhos, para que não vá para as próximas gerações. Então, o que eu digo que a Bíblia, ela diz aquilo que a ciência comprova. Os princípios, os valores, as consequências dos nossos comportamentos. Nós vamos o quê? Ter. Independente se eles forem bons ou ruins. Porém, quando isso vem de forma geracional, vai demandar um cuidado maior, né? De nós. De focar em um acompanhamento daquilo. Do mesmo jeito que o médico, ele vai te acompanhar de forma mais cuidadosa, porque aquele familiar seu teve aquela doença, né? A gente emocionalmente vai fazer a mesma coisa. Vou te dar um exemplo. Pessoas que têm problema teve familiares com vício, por exemplo, no álcool. A probabilidade daquele filho ter o alcoolismo é alta. Não só o alcoolismo, mas vício. A pessoa já nasce com uma carga para vício, voltada para vício. Muitas das vezes essa pessoa nunca vai poder colocar uma gota de álcool, porque a probabilidade dela viciar é muito grande. E isso acontece com as emoções, né? Então, você que está aí, que às vezes não entende por que você tem tanto medo, por que você tem tantos traumas, às vezes você tem crises, e você fala, Paulo, não lembro de nada assim, para poder falar para você algo consciente, algo que eu entendo. Simplesmente, desde que eu me conheço por gente, eu sou assim. É isso. Carga geracional. Falo que a ciência cada vez mais tem avançado e nos traga, né, como vencer. Mas a Bíblia, há 2000 anos atrás, já falava disso. Quando nós cumprimos aquilo que o Senhor nos manda, nós temos uma vida mais abundante em todas as áreas. Nas áreas emocionais e na área física. Por isso que eu falo que a inteligência emocional e a inteligência espiritual, elas andam juntas. Por quê? Porque a inteligência emocional, ela influencia diretamente no nosso dia a dia. E a inteligência espiritual também. Por que a inteligência espiritual? Também. Porque a inteligência espiritual, ela nos dá a base, o suporte para que nós possamos vencer os nossos desafios. Quem lembra aí na época da pandemia? Como foi difícil? Pessoas que tinham uma fé, que buscavam a Deus, foram pessoas que passaram por esse momento de uma forma melhor. Porque, gente, foi difícil ficar sem sair de casa. É ou não é? Não sei pra vocês, mas pra mim foi. Foi bem difícil. Como que você superou aqui? Eu superei buscando a Deus. Naquela aflição, naquela agonia, naquela ansiedade. De não saber o que seria no dia seguinte. De pessoas que você viu hoje, amanhã você não vai poder ver mais.
Foi Deus. Foi Deus que me sustentou, foi Deus que nos sustentou. Então, quando nós juntamos inteligência espiritual com inteligência emocional, nós temos uma tendência a ter mais sucesso na vida, a avançar, a chegar em lugares que os nossos antepassados não chegaram. Porque às vezes você vem de um ciclo de repetição de miséria, que ninguém na sua família prospera. Ou que, por exemplo, muita gente da sua família morre com uma certa determinada doença. E isso só pode ser superado através dessas duas coisas, inteligência espiritual, inteligência emocional. E através também do corpo, porque nós somos corpo, alma e espírito. Então nós precisamos ter um cuidado com o nosso corpo, nós precisamos fazer atividade física, nós precisamos se alimentar de forma correta, para que nós não venhamos ter determinadas doenças. O emocional, ele influencia diretamente no nosso dia a dia, porque é a nossa situação da mente. Então aquilo que nós sentimos na mente vai para as emoções e vai nos influenciar no dia a dia. E a alma é a conexão com Deus Supremo, aquele que vai te sustentar quando você não acreditar, quando você não ver mais como superar uma situação. Ali você vai encontrar forças. Bom, gente, eu fico por aqui. Se esse vídeo foi importante para você, impactou a sua vida, eu te convido para se inscrever aqui no canal, dar um like e enviar para uma pessoa que você percebe que precisa desse vídeo, que ela precisa saber que o que ela está vivendo pode ser superado e que o que ela passou e gerações passaram pode parar nela. Combinado? Eu fico por aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!